Porque esse povo aqui não é diferente de nós, não, meus irmãos. Esse povo aqui estava totalmente absorvido pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos, pela soberba da vida. Estava parando, não estava discernindo as coisas espirituais. Se nós somos espirituais, temos que discernir as coisas espiritualmente. E Paulo diz, já é hora. E aí, ó, ele começa a trazer essas analogias aí, ó. Despertarem do sono. O que é que Paulo está em mente aqui? O salvo, ele não pode viver nesse mundo como se estivesse dormindo. Você já viu alguém dormindo ter reação para alguma coisa? Quem tem sono pesado não consegue nem perceber. Se alguém fizer algum mal com ele ou mexer com ele, ele não tem nem noção, porque está dormindo. É totalmente alheio. E Paulo está dizendo aqui, o cristão não pode ser assim. Ele tem que encarar que está numa batalha. E numa batalha você tem que estar ativo. Você tem que estar acordado, estar acordado. Vigiando sempre. Não é à toa que o mesmo Paulo escreve lá, Efésios, e diz lá, se vestir, né? Ele diz o motivo. Por que a gente não pode ficar dormindo, ou seja, viver alheio a esse mundo, como se não fosse cristão, como se esse mundo não fosse mal, como se esse mundo não fosse trevas, como ele vai dizer mais adiante. Por que Paulo pede essa urgência nesse tempo? E qual é o motivo que ele dá? Ele vai dar um motivo que nos faz olhar para o passado e olhar para o futuro. Qual é o motivo? Salvação. Olha aí, ó. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do quando no princípio cremos. Que salvação é que está falando aqui? Aqui não é salvação do indivíduo não ser cristão e passar a ser. A salvação aqui, meus irmãos, que está na cabeça de Paulo aqui, é a salvação de nos libertar da presença do pecado. Porque Paulo, quando está escrevendo isso aqui, ele está escrevendo para crente. Crente que já foi liberto, já foi salvo. Salvo de quê? Da escravidão do pecado e do domínio. O seu senhor não é mais o diabo, Satanás. Ele não é mais filho do diabo. Agora ele é filho de Deus. Essa salvação é a glorificação. A gente não costuma pensar nisso. Paulo pensava tanto nisso, que quando ele foi escrever Romanos, no capítulo 8, ele diz, e já nos glorificou. Pegue no seu corpo aí, você está glorificado? Não. Mas Paulo sabia discernir. Por isso ele cobra isso. Então Paulo não está chamando as pessoas para viverem acordados, pensando em Deus, como um Deus que pode prosperar você, que pode curar você, que pode colocar você em posição de destaque. Não. Paulo faz com que os seus leitores lembrem-se quem foi que os salvou. E os salvou com um propósito. Meus irmãos, nós fomos salvos para quê? Para que nós somos salvos? Não se iludem a achar que nós somos salvos simplesmente para pregar o evangelho. Isso aí é uma obrigação nossa. Mas nós fomos salvos, Deus se fez homem, veio a esse mundo e morreu pelos nossos pecados, sofreu tudo que ele sofreu, para que um dia nós reinássemos com ele em um mundo perfeito. E só tem um jeito, meus irmãos, da gente viver nesse mundo perfeito. Se Jesus voltar. Então Paulo está dizendo para ele, está dizendo para nós, olhe, por mais que demore, olhe, e para Paulo aqui está no 1º século, falando isso. Se passaram 2000 anos, mas continua sendo palavra de Deus. Deus pode voltar amanhã, seja por nossa morte física ou pela volta triunfal. Mas nós precisamos estar atentos e discernir, olhar para esse mundo. Se alguém perguntasse para você que está aqui hoje,
Qual é a percepção que você tem desse mundo e a sua salvação, ou seja, a sua glorificação, a volta de Jesus, aquilo que está registrado nos evangelhos? Quando ele vier, ele vai juntar de todos os locais do mundo aqueles que são seus, e aí ele vai derramar o seu juízo. Qual é a perspectiva que você tem? Você vai ser pego de surpresa? Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz que não. Quem vai ser pego de surpresa, porque a vinda do Senhor será como de um ladrão, que não avisa quando vem, mas para um crente, vai ser surpresa porque ele não sabe o dia, mas não vai ser surpresa de pegar ele sem se perceber, ele vai perceber. E como é que percebe? Discernindo os tempos, estando acordado, não perdendo a expectativa da glorificação, que é automaticamente a mesma perspectiva da volta de Jesus. Jesus vai voltar. A gente fica tão absorvido no mundo, como eles aqui estavam, que Paulo precisou dizer isso para eles e para nós aqui. O que foi que você mais pensou nessa semana? O que foi que você mais pensou? O que foi que ocupou mais a sua mente? O que fez você parar, pensar, examinar, calcular? O que foi? Talvez foi um emprego melhor, a construção de uma casa, sei lá, comprar um bem, muitas coisas. Está errado pensar nisso? Não, não está errado não. Errado é quando você só pensa nisso e não passa na sua cabeça que o mundo está cada vez mais imoral, você acha normal toda essa esculhambação que está acontecendo agora, não é? Você acha normal, isso não mexe com você. Homem com homem, mulher com mulher, pode abortar. O mais forte deve vencer o mais fraco. Estou nem aí. Pode aumentar a corrupção, seja corrupção passiva ou ativa. Os irmãos sabem o que é isso, né? Ativa é você, passiva é você se deixando ser corrompido. Está tudo normal. Esse é que é o grande problema. Então você pode pensar, planejar, querer o melhor para você, para sua casa, para sua família, mas você como crente, você precisa lembrar disso aqui. Despertar da sua sonolência espiritual. Como Paulo também escrevendo aos Efésios disse isso. Temos que saber remir o tempo, aproveitar o tempo. O ponto é esse, meus irmãos. O mundo sempre vai querer que a gente pense mais nas coisas daqui. Mas o Senhor quer. Ele é tão misericordioso que Ele não nos proíbe de pensar e planejar as coisas daqui. Mas a gente não pode deixar de esquecer que a salvação que um dia foi dada a nós, ela ainda não foi completa. Nós fomos salvos do aprisionamento, mortos nossos delitos e pecados. Nós fomos libertos disso daí. Nos tornamos nova criação. Temos um novo Senhor, mas ainda habitamos no mundo caído. O mundo que quer insistir que a gente viva as práticas do homem que éramos antes. E aí Paulo está chamando a atenção deles e chama a nossa aqui. Entenda de si na sua posição. Quem é você? Você é um cidadão do mundo ou você é um cidadão celestial? E o que é que o cidadão celestial não pode deixar de pensar, de examinar, de calcular? É que esse mundo será destruído e que Jesus voltará. Por mais que já tenha se passado 2000 anos, mas a palavra de Deus já diz que o Senhor é atemporal. 2000 anos para nós é como se fosse um dia para o Senhor. Deus não vive dentro da categoria de tempo que a gente vive, irmãos. Deus não tem esse negócio, passado, presente e futuro, não. Tudo é uma coisa só, é eternidade, é Deus. É o que Paulo falou lá em Romanos, capítulo 11, no finalzinho, a profundidade das riquezas. Então, Paulo aqui está dizendo, é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação, a nossa glorificação, irmãos, o nosso Jesus, ele voltará. O argumento do Paulo é nos lembrar da urgência do tempo que vivemos. Ele utiliza a metáfora do alvorecer do dia.
para descrever a vinda de Cristo e nos exorta a despertar do sono espiritual. A salvação, no caso, que se aproxima a cada dia, deve ser um incentivo, meus irmãos, para deixarmos essa inércia. Inércia que eu quero dizer é de não pensar nessa possibilidade, que é real. Olha aí, ó, o que ele vai dizer agora. O verso 12, a parte A. Volta a noite e o dia vem chegando. Noite e dia. Noite, aí está relacionado o tempo presente, o hoje. E o dia, o tempo futuro, que virá. Esse dia é o dia da volta de Jesus. É o dia onde nós teremos o nosso corpo transformado. Aquilo que Paulo escreve aos Coríntios. Aquilo que é corrupto será incorruptível. Então veja, devemos então, irmãos, examinar nossa vida e perguntar se estamos espiritualmente despertos ou se estamos vivendo como se ainda estivéssemos em trevas. A consciência de que o retorno de Cristo está mais próximo do que nunca deve nos motivar a viver com propósito aqui e com vigilância. João, nas suas cartas, ele fala muito de trevas e luz. Nós não somos das trevas. Nós estamos em trevas, mas não nas trevas. Entendeu? E aí, Paulo faz esse paralelo aí para mostrar para a gente que o mundo que a gente vive, o discernimento é esse. O mundo que eu vivo e você vive deve ser percebido como um mundo escuro. Porque nós somos a luz nesse mundo. Então, se nós somos a luz, nós não podemos, meus irmãos, encher os nossos pensamentos só com as coisas desse mundo da escuridão. Como eu disse anteriormente, nós estamos no mundo, temos que aproveitar o que de bom tem nesse mundo. Porque o Senhor criou tudo isso e isso é bom. Mas não podemos deixar de lembrar, de discernir, meus irmãos, que moralmente esse mundo é mau e caminha para o juízo final. E o juízo final de Deus vai se dar quando o seu cálice da ira encher. Ora, cálice da ira encher, como é que enche um cálice da ira de Deus? É com depravação cada vez mais aumentada, com a corrupção, tudo que é ruim. Aí pare e pense se não é assim. Como é que está o mundo hoje, irmão? Como é que está a noite hoje? Como é que está o tempo hoje? Como é que está a sua perspectiva? Você não pensa mais na perfeição de ter o corpo glorificado? De viver aquilo que está lá registrado em Romanos capítulo 8? Nos chamou, predestinou, nos justificou e nos glorificou. Você não pensa nisso? Seu pensamento é só com as coisas desse mundo? Salvação é a palavra. Aí Paulo sabe o que é que nos segura a não pensar nas coisas do alto. É viver as coisas daqui de baixo, sem pensar nas coisas do alto. Aí ele vai dizer agora o nosso segundo ponto. Que obras são essas da noite, das trevas, do hoje? Do hoje para eles lá, do hoje para nós aqui. Olha o que ele diz agora, a parte B do verso 12. E aí vai aparecer agora, meus irmãos, a primeira de 3 palavras, que é dada a nós como ordem, como imperativos. Verbos, né? Que eu sempre costumo dizer aqui para os irmãos. Preste atenção. Vai aparecer aqui, ó. Deixemos. Aqui não é um pedido, é uma ordem. Deixemos o quê? Deixemos, pois, as obras das trevas, da noite, e revistamo-nos das armas da luz, do dia. Está vendo aí o contraste aí? Aí vem a segunda palavra aí, verso 13. Na minha versão diz vivamos, mas na sua talvez tenha assim, não andemos.
que é a mesma coisa. Vivamos dignamente, com pleno dia. Dia, luz. Não, aí aqui tudo é trevas. Noite. Hoje. Não em orgias, bebedeiras, não em imoralidades, libertinagem, nem em discórdias e ciúmes. Olha aí, irmãos. Paulo está dizendo, em outras palavras, sabe por que vocês não pensam na salvação que virá nessas duas perspectivas de um corpo glorificado e Jesus reinando por completo? Sabe por que vocês não pensam nisso? É porque vocês estão praticando as obras das trevas, desse mundo, da noite. Vocês estão dormindo espiritualmente. Vocês não estão discernindo que essa não é a vida de vocês. Vocês são do dia. Vocês são da luz. Vocês não estão conseguindo discernir. Por isso andam tristes, por isso andam cabisbaixo, por isso andam buscando prazer em coisas que, na verdade, os torna depravado, como aqueles que vivem nas trevas, nas luzes, como vocês eram antes. E aí ele cita, né, cita as obras aí, que a gente pode dizer obras da carne. Orgias e bebedice. Essas orgias, quando eles ouviam isso aqui, eram as festas, as bebedeiras que acontecia. Nós estamos no mundo hoje, meus irmãos, olha, quando você olha a história da igreja, quando eu digo história da igreja, começando no período dos apóstolos, que é esse aqui, até chegar a nós, tudo que está relacionado ao povo de Deus. Não existe nada novo, né? Porque às vezes a gente diz assim, Jesus vai voltar. Porque você olha para algumas coisas e diz assim, rapaz, mas sempre existiu. Hoje, tem igrejas que quando termina o seu culto a Deus, a galera todinha vai para bar, vai para boate, que eles chamam de boate gospel, né? E alguns que são mais cabeça, vão para boates normais mesmo. Chega lá, toma o seu vinho, toma lá o seu drink e está de boa. Igrejas estão trazendo isso para dentro delas. Esses dias eu vi uma igreja em São Paulo, que, meus irmãos, para quem não lê Bíblia, para quem quer um cristianismo mesmo, sem acusação, sem confronto, pense numa igreja massa. Parece um shopping, parece a Disneylândia. Um negócio fantástico. Está entendendo? Esses dias agora eu descobri uma igreja aqui em Fortaleza, não vou dar endereço, vai que você fica com vontade de ir lá, né? Que lá o pessoal recebe os visitantes, é com brigadeiro, ó. Os brigadeiros são desse tamanho, recebendo o pessoal. Chocolate, ó. Aí, pastor, não pode não. Rapaz, poder até pode, mas no contexto deles lá, é para enganar mesmo. Porque eu fui ouvir algumas pregações, chamado arrependimento, não tem. Falar que Jesus vai voltar, tá doido? Não. Vai acabar com a nossa festa. Lembra que eu disse no sermão passado? Nós estamos vivendo a época melhor para os falsos profetas, para o falso evangelho. Porque nós não temos perseguição. Mas aqui, se tivesse uma lei, se abrir a Bíblia e pregar, vai ser morto, enforcado. Vocês iam ver que ia acabar um monte de igreja, ia acabar. Ia ficar só as verdadeiras. Então nós somos, assim como eles foram, nós somos muito suscetíveis a esquecer quem éramos, quem somos agora e para onde iremos. Quem está nos esperando, nos aguardando. Né? Eu tenho certeza que você é como eu. A gente sonha muitas coisas. Eu tenho muitos sonhos. Tenho vontade de conhecer a Europa, né? Ir lá em Israel. Né? Chegou na Europa, dar um pulo, descer para lá. Mas conhecer o lugar dos reformadores, a Inglaterra. Como dou aula de história, falo muito lá do ambiente lá, da cultura. Tenho vontade demais. Entendeu?
Aí eu ficava pensando assim, já pensou se eu tivesse já marcado passagem, tudo registrado? Mesmo que fosse daqui a 10 anos, está tudo pago para você ir. Eu acho que todo dia, quando eu acordasse, eu ia lembrar. Eu ia olhar para o mundo que eu estou vivendo atual e eu ia ficar me lembrando dessa promessa. Não, daqui a 10 anos, falta 9, falta 8 para eu ir e tal. E por que não é assim, meus irmãos? Com as coisas que de fato a Bíblia diz e ela afirma, confirma que o Senhor já preparou para nós. Todo crente já tem a passagem carimbada, não tem mais volta. Uma vez dada, não é tirada. E a gente não pensa nisso, irmãos. A gente não faz o que a Bíblia diz. Olhar para as coisas do alto e, através dela, olhar para as coisas do mundo e discernir o tempo. Por que a gente não faz isso? Porque a gente se envolve com essas coisas. Impudícia de soluções, refere-se ao desejo sexual descontrolado, que leva à infidelidade. Satanás é sujo. Um monte de casamento acabando, porque os cônjuges perderam a alegria e o prazer de ter a intimidade. Aí fora do casamento, os jovens, tudo doido. Por que isso? Por falta de maturidade, falta de discernimento, não olhar o tempo. Quem é que está empurrando a gente para isso? É Deus? É o mundo. Contendas, ciúmes. Acho que não houve mais um período, e vai piorar, onde mais crentes brigam por ciúme, inveja, do que a época que a gente está vivendo. Por que isso? Porque deixou de discernir os tempos de hoje. Por isso que Paulo escrevendo aos Coríntios, será que não tem no meio de vocês aí alguém maduro que resolva as contendas de vocês? Porque naquela época já, eles iam para a igreja, mas não pensavam no futuro da igreja. Só o presente. E aí um monte de gente decepcionada, um monte de gente triste, um monte de gente vazia. Porque a nossa esperança verdadeira, meus irmãos, não está em coisas, mas numa pessoa que é Cristo. Então o argumento de Paulo aqui, meus irmãos, é nos chamar a abandonar esse estilo de vida. Então, o que é que eu e você tem que fazer todos os dias? Escute, examinar se a minha vida, a sua vida, à luz das Escrituras, está coerente com aquilo que a gente diz ser. Reflita sobre como você pode eliminar práticas e atitudes que desonram a Deus e prejudicam o seu testemunho cristão. Paulo começou dizendo, ó, já é hora. Já é hora. E não tem esse negócio de dizer, não, jovem é mais difícil, adolescente é mais difícil. Ah, o casado é mais difícil. Não. Não, se você é crente, é sofrível, mas difícil não. Porque você tem o Espírito Santo. É Ele que lhe dá o poder para discernir. Agora você tem que fazer a sua parte. E aqui nós já vimos pelo menos duas. Deixe e viva. Não ande. Viva dignamente. Não indignamente. Deixe e viva. E sempre eu digo aqui, irmãos, nós temos muito mais responsabilidade. Porque todos os homens que pecaram e muito no Antigo Testamento, eles não tinham o Espírito Santo dentro deles. Nós temos. Então não tem desculpa. Por exemplo, cada vez que você escuta um sermão desse tipo, mais indesculpável você fica. Porque o texto está dizendo para você, olha, considere o dia de hoje. O dia de hoje, a Bíblia está dizendo para você mais uma vez, o dia de hoje, na verdade, é noite, é treva. Você tem que enxergar isso. Por mais que ele possa proporcionar esse dia coisas boas. Nesse dia, pode ter acontecido
a você descobrir que vai ter um aumento no trabalho financeiro. Beleza. Mas isso não pode anular que esse mundo é um mundo caído. É um mundo escuro, é um mundo de trevas. Pode ser que hoje, ou amanhã, você chegue em casa e a sua esposa chegue, um exame e diga, ó, estou grávida. Mas você não pode esquecer que esse mundo é treva, que esse mundo é escuridão. Você não pode achar que essas alegrias aí pode aplicar para qualquer coisa de bom que você possa pensar aí. Você não pode achar que isso supera o que você já ganhou e o que é certeza de onde você vai estar. Crente, tu que está aqui, o que foi que tu ganhou? A vida eterna, a salvação. Se tu morrer hoje, é certo que tu vai estar com o Senhor. Se o Senhor Jesus voltar hoje, é certo que tu reinará com Ele. Isso deveria alegrar o nosso coração. O problema, a falta de maturidade, nós irmos nos extremos. Como eu disse anteriormente, a Bíblia não nos chama a ser fanáticos, porque o fanatismo, meus irmãos, não leva em consideração a razão. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor não nos chama a ser legalistas, a saber viver. E o que Paulo está chamando aqui é: viva, aproveite as oportunidades, mas não se esqueça de discernir quem é você e que mundo é esse que você está. Por isso Paulo diz todas essas coisas. E ele não podia terminar de outra maneira. Quando ele diz, deixe, pois, as obras das trevas. Vivam dignamente. Só tem um jeito. É se você realmente tomar como referência Cristo. Aí ele diz, ó, verso 14. Mas revistam-se, é uma ordem. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo. O que é se revestir do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos? É viver como Cristo viveu. Como foi a vida de Cristo? Foi uma vida sem ostentação. Foi uma vida sem a busca desenfreada por prazer. Quando Paulo está dizendo que devemos nos revestir de Cristo, ele não está pensando, e nem eu, nem você deveria pensar, que é ser igualzinho a Cristo, porque é impossível. Mas saiba que quando Cristo morreu na cruz, ele morreu para nos dar vida eterna e nos dar uma vida, uma moralidade para viver nesse mundo hoje, mundo escuro, mundo de trevas. E dentro dessa vida do Senhor Jesus, ele sempre apontou o desejo dele de estar com o Pai. Por isso Paulo chama a atenção aqui. Então, em poucas palavras, revestir-se de Cristo é viver de maneira que reflita Cristo, não planejando pecar, mas buscando a semelhança com Ele em todas as áreas da vida. E aqui eu não estou dizendo para você fazer ou ser como lançar um livro aí, o que Jesus faria, nos seus passos, que faria Jesus. Eu não concordo com isso não, tá, irmãos? Eu acho que não foi feliz aí nessa frase. Nos seus passos, que faria Jesus? Ora, Jesus não vai andar nos nossos passos, meus irmãos. Agora, nós sim, devemos andar nos passos de Jesus. Eu sei que a ideia que o autor quer passar é tipo assim, você está numa situação, aí, se Jesus estivesse no seu lugar, o que você faria? Mas a Bíblia nunca deixou respaldo para isso. A Bíblia sempre nos faz pensar assim, o que é que eu tenho que fazer? O que é que Jesus me ensinou? O que é que Jesus fazia? Jesus fazia nessa situação, não na minha situação. A minha situação é uma. A sua situação é outra. Jesus nunca falou em substituição. Mas a gente ter consciência da nossa realidade, do que devemos fazer. Aí Colossenses deixa muito claro como é que eu me revisto, como é que eu demonstro que eu estou revestido de Cristo. Abre aí, Colossenses é muito claro em dizer. O indivíduo que vive assim, meus irmãos, é o indivíduo que sabe, tem consciência, discerne o mundo no que ele vive.
Colossenses, abre aí. Colossenses, capítulo 3. A partir do verso 5. E sem falar que já no verso 1 do capítulo 3 ele diz o seguinte, ó: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas coisas aqui da terra. Aí ele vem e diz assim, ó: olha aí como é que eu me revisto, como é que eu abandono. E assim eu estou vivendo na prática o discernimento de que eu estou aqui nesse mundo e a minha responsabilidade é fazer isso. Aguardando o quê? A volta de Jesus, o meu corpo transformado, para nunca mais haver possibilidade de eu pecar. Olha aí, ó, verso 5. Portanto, façam morrer, responsabilidade minha e sua, faça morrer tudo o que pertence à natureza terrena. O hoje, noite, trevas. Olha aí o que ele vai dizer aqui, ó, se não é a mesma coisa, ó. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é idolatria. Por causa destas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, a abandonem. Olha aí. Paulo dizendo as mesmas coisas para outras pessoas. Igualmente, todas essas coisas, ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza, com as suas práticas. Olha o que ele vai dizer no verso 10. E se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que os criou. Então, vamos ler o 12. Portanto, como eleitos de Deus, olha aí, eleitos, chamados, escolhidos, salvos, justificados, glorificados, santos e amados. Aí diz de novo, ó, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem uns aos outros, perdoem mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. O que é esse revestir-se de Cristo? Cristo não perdoou não, irmãos? Cristo não foi humilde, não. Enquanto nós estamos aqui, o discernimento bíblico diz que o mundo tem que olhar para nós, trevas, a escuridão, tem que olhar para nós e ver luz nas nossas ações e moralidades. Esse cara é crente, essa mulher é crente. Por quê? Essa mulher é luz, por quê? Porque ela é humilde, porque ela é compassiva, ela é bondosa, ela é mansa, ela é paciente. É possível uma pessoa que tem todas as características aqui viver na prática do pecado, viver naquilo que Paulo aqui está condenando, não em orgias, bebedeiras, não em imoralidades, libertinagens, não em discórdias e ciúmes? Impossível. Impossível. É interessante que esse texto aqui, irmãos, Romanos 11, do verso 11 ao 14, é o texto que historicamente todo mundo aceita, porque o próprio faz algumas citações desse texto nas suas confissões, Agostinho de Hipona, um dos grandes teólogos do passado, que conhecia a palavra de Deus, ensinava a palavra de Deus, assim como Lutero. Mas que muitos anos depois, foi que teve convicção de pecado e que realmente se percebeu como um salvo, quando discerniu o hoje dele, o tempo dele, o que era trevas, o que era noite na vida dele. Agostinho de Hipona diz que ele estava sentado debaixo de uma árvore, tinha acabado de ler a Bíblia, folheado e deixou de lado. E dizem, e ele assume isso, que ele era uma pessoa muito sexuada. Gostava muito da imoralidade. E aquilo o atormentava. Mas ele diz, conta-se relatos, e nas suas confissões, ele diz que um dia, ele estava ali sentado debaixo de uma árvore,
Ele deixou a Bíblia de lado. Ele ouviu uma voz de uma criança. Toma e lê, toma e lê, toma e lê. Tipo, abre a Bíblia, lê a Bíblia. E aí ele ouviu aquilo, pegou a Bíblia, abriu nesse texto. E quando ele leu o verso 13, aquilo entrou de um jeito no coração dele, como nunca antes. E aí ele deixa claro que foi dali para frente que ele se entendeu, de fato, que era um cristão. Agostinho de Hipona. Então, partindo para o final, o que eu digo para você é: pergunte-se a si mesmo se você está realmente revestido de Cristo em todas as áreas da sua vida. Ser santo, meus irmãos, não é opção, é uma ordem. Muito mais que uma ordem, é uma necessidade para aqueles que seguem a Cristo. Isso envolve uma transformação diária, onde o velho homem é deixado para trás e o novo homem, criado segundo Deus, é cultivado. Então você que está aqui, reflita hoje. Olhe para o verso 11 e digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque Jesus está voltando. Isso não é conversa fiada. Jesus está voltando. Você consegue se perceber? E eu repito, o que vai chancelar a volta de Jesus é quando o mundo chegar no nível de depravação insuportável, que lá em Apocalipse usa o linguajar de encher a taça. Você tem pensado nisso? E se você pensa nisso, não é para ter medo, não. Pelo contrário. Como Lucas diz, desejar a volta do Senhor e quando Ele vier, é você levantar a cabeça, erguer a cabeça, a minha redenção chegou. Meus irmãos, pense por um segundo. Como será viver na eternidade com o Senhor, onde não mais teremos a presença do pecado? Então, dito isto, meus irmãos, em primeiro lugar, de tudo que foi falado aqui, somos chamados a desenvolver um discernimento espiritual que nos permita entender o tempo em que vivemos. E este é um tempo de vigilância e preparação, que é a outra palavra para a salvação, que é a santificação, é o processo em que devemos estar acordados e alertas, vigiando, não permitindo que as distrações do mundo, da noite, das trevas, de agora, nos anestesie e nos faça viver aqui sem se aperceber de que Jesus vai voltar. A gente não sabe exatamente o dia nem a hora, mas ele vai voltar. Segundo, a prática do discernimento nos capacita a rejeitar as obras das trevas. Quanto mais Bíblia você lê, mais a sua consciência vai estar em condição de sempre estar lembrando você. Isso não é atitude para você. Você é luz. Luz não faz isso. Luz não faz isso. E se por acaso você cair, a mesma consciência vai dizer: peça perdão, levante e siga em frente. Porque cair nós vamos cair. Não tem jeito, a gente peca. O que decididamente nós temos que saber e discernir é que um crente de verdade, ele não vive na prática do pecado. Ele se entristece. E por fim, nós aprendemos aqui também hoje a não perder a expectativa, meus irmãos, de quem seremos no futuro. Aquilo que eu disse eu vou repetir. Saia daqui hoje e busque viver o melhor que você puder viver nesse mundo. Trabalhe, planeje, compre a casa que você gostaria de ter, o carro que você gostaria de ter, a viagem que você gostaria de fazer. Mas faça tudo isso sem esquecer quem é você, quem é Jesus para você.
A salvação que lhe foi dada, garantida. Não se esqueça que até lá é minha e é sua responsabilidade, como Paulo disse aqui, de deixar as obras da terra, das trevas, de andar dignamente e de se revestir de Cristo. Que possamos viver, meus irmãos, com o discernimento necessário para reconhecer o tempo em que estamos e com a determinação para caminhar de acordo com a vontade de Deus, aguardando com esperança e prontidão o glorioso dia da volta de Cristo. Que você, quando lembrar da volta de Cristo, não lembre com pesar. Não lembre que é uma fuga, tá, irmãos? Pelo contrário, lembre-se que é a primordial, a principal, a mais maravilhosa de todas as promessas já dadas para um homem salvo. A promessa maior, meus irmãos, não é o emprego para você, não é ter família. Tudo isso aí é bônus. Mas o principal é a salvação. É você ter Deus como Pai, como seu Senhor e Salvador, e não como seu inimigo. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a caminhar. Oremos, meus irmãos. Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pelo que cantamos, pelo que lemos.